tinha um livro que falasse da história de Afuá. Até que chegou a Rose Show, pesquisou sobre a história de Afuá e decidiu lançar esse livro. Um livro chamado Afuá entre Rios, Pontes e Palafitas, né? E lá o livro, ele nos diz, né, que nós somos descendentes de indígenas aruãs. Né? Inclusive, outra curiosidade que eu vou contar para vocês agora é que em Afuá viveu o último indígena e um dia eu decidi que queria saber mais, né, sobre a história de Afuá. E foi isso que eu fiz, eu pesquisei e acabei descobrindo algumas coisas bem interessantes, sabe? E ele veio para cá, para Afuá. Viajou no barco a vapor, né? Naquela época era tudo muito difícil. Aportou aqui nos trapiches de Afuá, encontrou esse indígena, conversou com ele. Né? Segundo ele, era um indígena que aparentava ter cerca de 75 anos de idade. Né? Na época, chamado Domingos Soares Ferreira Pena, ele soube que em Afuá vivia o último indígena aruã. O que ele fez? Ele veio para Afuá. Naquela época era muito difícil a locomoção, era um barco a vapor. Imagina quantos dias ele deve ter levado meses, né, para chegar em Afuá. Mas ele chegou em Afuá, conversou com esse indígena, né? Conversou com esse indígena. Verdade. Então, ele se chamava Anselmo José. Né? Ele era o último indígena aruã que estava vivo na época e ele morou em Afuá. Então, a gente pode afirmar que nós temos descendências aruãs, né, professor? É muito interessante a gente saber disso, né? Porque durante muito tempo a gente falou, poxa, quem são nossos antepassados, né? A gente é descendente de que etnia? Né? Essa informação de que aqui viveu o último indígena aruã nos leva a afirmar que somos descendentes sim de indígena aruã, né? Pode ser que viveram por aqui outras etnias, né, professor? Mas a gente não pode... A categoria de freguesia. Depois é extinto novamente, a volta a fazer. Esse registro consta lá em Belém, né? O arquivo original está em Belém. Lá no Instituto de Terras do Pará, né? E eu vou ler para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Volta durante muitos anos. Afuá vira freguesia e depois volta para Chaves, né? Até que no dia 2 de agosto de 1890, né? Afuá passa a categoria de vila, oficialmente. Antes era freguesia, depois cresceu mais ainda, virou vila. Né? E no mesmo dia, dia 2 de agosto de 1890, Afuá foi levado a 79 pessoas. Nessa época havia 2 escolas somente, né? Uma só para homens e outra só para mulheres. E existiam 873 casas nessa época em Afuá. Isso no município inteiro, né? Porque agora Afuá já é um município. Tinha a sede aqui e tinha alguns distritos na zona rural também. E uma das partes mais importantes eu vou ler para vocês agora. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 1893, em sua própria casa no Rio Marajó, faleceu vítima de febre intermitente Micaela Arcângela Ferreira, de idade 120 anos, filha de Pabelto Ferreira. Seu corpo foi sepultado no cemitério dos Anjos no dia seguinte, pelas 3 horas da tarde. Para constar, mandei lavrar esse termo que assino. Vocês estão conseguindo ver direito, mas sabe quando o Círio faz essa roda ao redor da ilha de Afuá? Foi essa área que a Micaela doou para construir uma igreja. E foi uma área muito grande, né? Então você imagina que a área que ela deveria possuir seria muito maior, né? Porque já que ela doou uma ilha enorme para a construção da igreja, então própria sabia ler e escrever. Ela era uma pessoa analfabeta. Quem ensinou por ela foi um senhor chamado Manuel de Jesus. Que não se tem conhecimento de quem que era essa pessoa, mas ele ensina por ela, né? E esse documento está lá em Belém, o original. A dona Micaela, que de hora em diante não poderia mais consentir enterrar-se cadáver algum nesse cemitério, a seu governo, sem que os encarregados do defunto mostrassem a guia do escrivão da paz. Feita com inteligência artificial,
mas é uma imagem que demonstra mais ou menos como que foi essa entrevista desse pesquisador com esse indígena aqui em Afuá, né? Imagine, numa época, né, que não tinha tecnologia nenhuma, né? Essa pessoa vir lá entrevistar o indígena em Afuá, né, foi uma missão muito complicada, né? Esse pesquisador conseguiu entrevistar esse indígena e ele conseguiu obter dele 224 palavras, ainda que ele ainda lembrava, né? E todas essas palavras estão lá no museu no Rio de Janeiro. Isso é uma informação muito relevante. Então, para você ter uma ideia, as únicas palavras no mundo que se tem conhecimento dessa etnia foram coletadas aqui fora. Olha só que legal, né? Isso é algo para a gente se orgulhar, né? Segundo dados encontrados, documento lá na Câmara Municipal de Afuá, né, ela chegou em Afuá por volta de 1845, né? Então, cerca de 180 anos atrás, ela chega em Afuá de Bela Ferreira, né? Ela encontra um pedaço de terra por aí, ela pega para ela esse pedaço de terra. Naquela época era muito assim, a pessoa chegava, pegava esse pedaço de terra, né? Ela possuía aquele terreno, porém ela não era dona, né? Ela não era reconhecida como dona pelas autoridades locais, mas ela poderia se apossar. Ele passou, ele fez o barulhinho do ar, e aí eles adicionaram o ar que criou Afuá, é o que dizem. Já outras pessoas dizem que foram indígenas que fizeram, e eu acho, eu não tenho muita certeza, mas eu prefiro acreditar nos caras conversando. Interessante, realmente isso é o que a gente ouve, né? A questão do nome, Comecei a buscar tudo que tinha sobre ela, né? E tem algumas coisas bem interessantes, olha, consegui descobrir muita coisa interessante, né? Mas não tinha ainda um livro, né? Uma pessoa que pudesse contar a história de Afuá, né? Ela passa um pouco carente da própria história, né? Até que, em 2002, né, a escritora conhece Rose Show, que vocês bem conhecem, ela decidiu se debruçar sobre a história de Afuá, né? Ela viajou o Brasil inteiro, em diversos locais, zona rural, ela foi para o Rio de Janeiro. Das pessoas, não é comprovado 100%, mas ela era uma das pessoas que foi se passado as terras onde hoje é a igreja matriz aí da frente. Então ela foi uma pessoa muito importante nessa história. A Câmara Municipal de Afuá, né, nos livros antigos, né? E, cara, ela chegou por aqui por volta de 1845, né? Então há cerca de 180 anos atrás, né? E ela se estabeleceu aqui em terrenos do rio Marajó, né? Isso que está escrito lá nesses documentos. Uma área que ela chamou de Sítio Santo Antônio, né? Ela chamou essa área de Sítio Santo Antônio. E essa posse de terra dela marcou o ponto de partida inicial para a formação, né, do município de Afuá. Então a Micaela chega em Afuá, toma conta de um pedaço de terra ali, porque nessa época era assim, né? As pessoas chegavam, tomavam conta da terra mesmo, porque não tinha dono, né? Ela era uma porceira, né? Ou seja, ela pegou a terra para ela, começou a plantar, fazer isso, fazer aquilo, mas ela não era reconhecida pelas autoridades da época como dona, ela não tinha nenhum registro da terra. Veneza, beleza, Veneza, beleza do Marajó, cidade Veneza, beleza, beleza do Marajó, beleza o apito da fábrica, beleza o sino da matriz, beleza a cidade acordando. E eu acordando feliz. Beleza esse rio, esse chão, Nossa Senhora da Conceição abençoa esse povo chegando pra festa do camarão. Cidade Veneza, beleza, Veneza, beleza do Marajó, cidade Veneza, beleza,
terra do Marajó. Micaela soube o que fazia.